Oi, olá! Estamos chegando para a nossa escola bíblica, Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Suaçurana, Iguatu, Ceará. Eu sou o pastor Eliésio Pereira. Nós vamos estudar hoje a terceira lição do nosso segundo trimestre, eleição e predestinação. Ok, o texto áureo está escrito da seguinte forma: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, ou o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito pode também ser dita como bom propósito. A verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Presciência é saber de antemão. Então, a nossa leitura bíblica em classe está baseada em Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 4 ao versículo de número 12. Você faz a leitura aí, né, em sua casa, porque nós vamos fazer a síntese, né? Vamos resumir a lição de número 3, eleição e predestinação. O objetivo geral da lição, gente, é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Nessa lição, nós vamos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina destes antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Introduzindo a nossa lição, eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. E a gente vai fazer um resumo, tá? Da lição de número 3. Então, gente, a doutrina da eleição em Cristo, ela é gloriosa. Nele nós fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais. Então, você é, é eleito para a salvação e você automaticamente é predestinado a desfrutar das bênçãos espirituais. Termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, esses vocábulos eles estão ligados entre si e elucidam o plano divino de salvar os pecadores. O que ocorre? Nessa lição, nós estaremos abordando os conceitos bíblicos, a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação, deixando bem claro que esse é um assunto bastante complexo, porque existem outras linhas de pensamento, mas nós vamos estar dentro da interpretação pentecostal. Primeiro ponto da nossa lição é eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Esse primeiro ponto ele vai estar dividido em subpontos, 3 subpontos. O primeiro, a eleição divina; o segundo, as condições da eleição; e o terceiro, a vida irrepreensível. E o quarto ponto, quarto item ou subponto é a nova vida dos eleitos. Então vamos lá, primeiro ponto, seja bem-vindo à nossa escola bíblica.
O ponto 1, né, o subtópico 1, a eleição divina. A eleição, ela traz a ideia de escolha. Aos Efésios 1 e 4, Paulo menciona três aspectos dessa escolha que nós vamos ver a partir de agora. O primeiro deles é em que fomos escolhidos em Jesus, por isso essa escolha é uma escolha cristocêntrica. Cristo está no centro. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então, essa escolha se deu antes da fundação do mundo. E terceiro, e qual a finalidade? A finalidade é para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Separados, irrepreensíveis. Glória a Deus. O Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo ou com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nessa declaração de fé, assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Aí você confere a referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que a eleição para a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos. Aí o textuário da Bíblia, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição da eleição, segundo o estudo da Bíblia Pentecostal, é oferecida a todos os que creem. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Né? Glórias a Deus. O vocábulo grego, raios, significa separado do pecado. Aí tem a referência de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. O objetivo grego, amomos, irrepreensíveis, expressa algo sem defeito ou inculpável. Né? Daí a referência também em 2 Pedro, aliás, em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15. Ok? Então, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado como exortações extras à velha conduta, tais como a mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, né? O novo eleito, esse que é eleito para uma vida nova, ele elimina da sua vida todas essas coisas, né? Ele agora vai ter uma nova conduta e a conduta velha ela vai ficar para trás, né? E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, né? Não obstante, somente o Espírito Santo ele pode capacitar o crente para esse novo estilo de vida, né? O Espírito Santo é aquele que vai estar ajudando a você a entrar nessa mudança de vida. A finalidade, gente, é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Ok? Então vamos lá. Segundo ponto, nós vamos falar sobre predestinados para filho de adoção. Esse segundo ponto, ele nos trará alguns subtópicos, né? A predestinação, filhos por adoção e os privilégios da adoção. É o que nós veremos a partir de agora
no segundo ponto da nossa lição. Lembrando que nós estamos fazendo uma síntese da lição de número 3. A predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, na escolha que Deus fez a mim e a você, né? João 15,16, não me escolheste vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. A eleição é uma escolha feita por Deus em Cristo de um novo ou de um povo para si mesmo, e que a predestinação ela abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, né? O versículo 5 do capítulo 1, você vai entender isso. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? A nova declaração de fé, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim, né? Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e 30. Subponto 2, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. O subponto 2 é filhos por adoção. Essa prática, ela não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Então não era algo, né, esquisito de se entender ou difícil de se entender. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Essa posição, ela nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazê-la assim, né? Isso é graça, favor imerecido. É por isso que nós fomos alcançados. Item 3 do ponto 2, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa dádiva, né? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos. Você foi escolhido e você foi adotado por Deus através de Cristo Jesus, ok? Então, gente, nesse sentido, o apóstolo Paulo ele usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava, igualmente à filiação divina. Isso significa que nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, né? Paulo escreve isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 17. Das promessas a Abraão e também da vida eterna. Então nós desfrutamos tudo isso, né? Porque fomos adotados por Deus em Cristo Jesus. E aí, finalizando, andando para o terceiro ponto, nós vamos agora falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E nós vamos ter aí mais subpontos, que é o primeiro,
a predestinação e a salvação. O segundo, a predestinação e o amor. É isso que a gente vai ver nesse terceiro e último ponto, ok? Então vamos lá. Predestinação e salvação. O soberano Deus, ele não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas ele deseja que todos se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Deus não quer que nenhum dos seus se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos, Romanos, 1 Coríntios e Efésios, nenhuma delas faz referência à condenação dos pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus declarou e escolheu que uns vão para o céu e que outros vão para o inferno. Nessa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada a quê? A 2 coisas importantes: a fé e o arrependimento em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então, tanto as referências, né, que nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação do pecador. E aí, finalizando, a predestinação e o amor, né? Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estavam estabelecidos, já estavam prontos, né? Já estava estabelecido pelo o Senhor, né? Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina ela não foi uma medida de emergência. Ao contrário, gente, era um plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação. O amor de Deus, conforme descreve João 3:16, foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Isso implica em dizer que a predestinação ela não se refere à condenação, mas sim à salvação de pecadores. O ato prover a salvação está diretamente ligado ou relacionado ao amor de Deus, né? O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Concluindo a nossa lição sobre eleição e predestinação. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé e viver em santidade, receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas estipuladas. Então, Deus abençoe a sua vida. Um resumo da nossa lição de número 3, eleição e predestinação. Espero contar com a sua participação na nossa próxima lição, que será a lição de número 4.
a iluminação espiritual do crente. Um forte abraço para todos vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima lição. Deus abençoe a todos vocês, um bom estudo para você. Deus abençoe abundantemente.